Esse é um vídeo muito diferente do Varanda Nerd. É um vídeo em que eu tava ali quieto jogando, jogando Guardiões da Galáxia. Um domingo bem calmo, embora esteja um calor imenso, mas é que é um domingo bem calmo, principalmente porque passou meio que um furacão aqui, né, no estado de São Paulo. Nós estamos sem energia por 2 dias. Eu fiquei muito doente, teve um surto de gripe muito forte. Eu fiquei muito doente e finalmente eu me sinto bem. Meus filhos estão bem também agora, eles estão bem, então eu sentei e fui jogar um videogame e é assim, a gente estava conversando como tá gostoso esse domingo, né? E o videogame pra mim, as HQs, os mangás, os meus action figures, eles são entretenimento pra mim, eles são uma forma de, mais do que lazer, ele é um lugar onde eu paro e reflito. Quando eu sento pra jogar videogame, quando eu tô lendo uma HQ, basicamente eu tô cuidando do Mauro, eu tô cuidando da minha pessoa, eu tô dando um tempo pra mim, eu tô cuidando, assim, porque nós somos feitos de várias pessoas. Eu não sei bem se essa é a palavra correta, mas nós temos que trabalhar, então nós lidamos com o trabalho, ou se não estamos trabalhando, na maioria das vezes a gente está procurando um emprego. Nós vivemos num sistema que pede isso, né? A maioria do brasileiro, e o Brasil é um país pobre, né? Então a gente trabalha para pagar boleto. Hoje os portais de notícias, eles são portais em que, assim, eles vão me deixar pior. Eu tenho evitado abrir portais de notícias, eu tenho evitado essas coisas porque eu tenho tanta coisa para cuidar do meu dia a dia, eu tenho tanta coisa para tentar ser uma pessoa melhor e tentar ajudar as pessoas próximas ao meu redor, que eu não consigo, porque eu fico mal, né? Quando a gente vê notícias de guerra, notícias de doenças, isso me faz muito mal, né? E eu vejo que ao redor muitas pessoas precisam de ajuda também. Então quando eu paro para sentar e jogar videogame, é um momento em que eu, basicamente assim, eu volto para aquele Mauro que só quer se divertir, quieto, de boa, e porque é uma coisa que eu aprendi também, que eu não cuidava de mim. Eu dava atenção para todo mundo na vida, eu dava atenção para todo mundo, eu já fui religioso, eu já fui líder na igreja, né, bispo, eu já fiz uma missão religiosa. Meus pais tiveram 4 filhos, então eu vivi a vida inteira com meus irmãos, e aí casei cedo, e aí uma coisa foi levando a outra, e aí eu morei em 4 estados por causa de trabalho. Então eu morei em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Várias cidades de São Paulo, então eu pouco tinha tempo para mim. Então quando eu jogo, é um momento para eu me divertir. E aí eu vou dizer porque que eu vou tentar dizer porque que eu tô falando tudo isso, né? E algumas coisas me fizeram vir gravar esse vídeo. São pensamentos que eu tenho, que eu debato, converso com a Alice todos os dias. A gente conversa muito, os dois. E há muito tempo eu tenho ficado incomodado com essa polarização do mundo nerd. Eu acho que ela chegou, e são coisas que eu venho fugindo. Eu fugi por muito tempo de grupos de condomínio, de grupos religiosos, de grupos políticos. Por que eu fugi? Porque eu não quero declarar meu voto. Meu voto é meu, pela Constituição ele é meu. Eu não quero ficar toda hora tendo que defender uma bandeira. E isso envolve, por mais engraçado que seja, até no futebol. Eu parei. E isso começou a mexer com a minha cabeça bastante. Eu falei assim, mas por que toda hora tem que ter uma bandeira? Por que toda hora eu tenho que entrar no assunto chato? Por que toda hora tem que ser assim? Porque no trabalho às vezes é difícil, às vezes é complicado. Mas eu vou, trabalho, é meu dever. Eu trato o trabalho como se fosse um momento que eu estou vestindo minha armadura para combater, porque eu estou indo atrás de algo para trazer sustento para minha família. Na minha cabeça ainda o trabalho ela é como se o homem estivesse saindo da caverna, a mulher saindo da caverna, porque você sai do local que você mora, você traz o alimento, então às vezes você vai trazer mais alimento que outras pessoas e você vai se fartar melhor. Na minha cabeça eu enxergo assim, então o trabalho ele é um dever meu, ele é um dever de sobrevivência. Agora entretenimento ele não é um dever de sobrevivência, entretenimento é um momento em que eu quero me entreter, né? Tem gente que se entretém como? Indo para shows. Tem gente que adora ir para shows, tem gente que adora viajar, tem gente que adora ir para cinema, teatro. Agora imagina se a gente vai para uma viagem e no meio da viagem a aeromoça, né? Isso é engraçado. Imagina no meio da viagem a aeromoça falando, bem, a propósito, eu tenho aqui uma coisa para debater com vocês sobre determinado político, porque a forma como ele pensa, se você pensar ao contrário, você é isso, você é aquilo, você é tal, você é tal, você é tal, e acabou a sua viagem.
Entende? Do tipo, meu, a sua viagem estava indo boa, mas você chegou lá no aeroporto, você queria que a aeromoça simplesmente só pegasse e falasse, em caso de emergência faça isso, faça aquilo, faça tal, mas agora a aeromoça ela tem uma nova função na aviação. Agora ela evoluiu como pessoa, então agora ela vai fazer você engolir goela abaixo o posicionamento dela. Então a sua experiência de viagem seria muito diferente. Mas, e por que eu estou dizendo isso? Isso é um entretenimento, tem pessoas, meus pais mesmo adoram viajar, adoram. Eles ficam fascinados quando eles marcam uma viagem. Eu, Mauro e a Elis, não. A gente, se for viajar, 2 dias fora de casa, no máximo. Assim, agora, se você ligar pra mim, geralmente estou em casa, estou de boa. Então, meu entretenimento é meu videogame, é minhas HQs. Hoje mesmo eu li o mangá do Bleach. Ontem eu terminei de ler o Lobo Solitário 2. Aí eu tô lendo uma HQ do casamento do Homem-Aranha e da Mary Jane, que tá até aqui do meu lado, ó. Tá aqui, ó, casamento. Esse é meu entretenimento. E eu acho que agora estão fazendo E aí, agora eu vou mudar um pouco o assunto, mas assim, vamos pro mundo dos games, né? Eu zerei o Spider-Man 2, eu platinei. E tá acontecendo algo bem interessante. Eles estão lá, do tipo, vamos tirar o Peter Parker agora, né? Já saiu a notícia aí, não vou falar como o Peter Parker, você se quiser jogar, tudo, vai, joga, não vou dar spoiler. Mas sim, o Peter Parker já não é o principal Homem-Aranha, ele já não era mesmo, já vi que ele já tava meio cortando. E eu gosto do Miles, não tem problema. Mas agora a gente vai fazer essa mudança aqui, não tem problema. Só que, não tem problema, peraí. Eu quero jogar Spider-Man, se eu quiser jogar, eu não posso, então quer dizer que se eu não gostar de querer jogar com o Peter Parker, eu sou uma pessoa extremamente... eu não sou evoluída, entende? E agora, se eu quiser jogar Peter Parker, não vai ter mais jogo, não vai ter mais nada, eu dependo então de como as pessoas estão vendendo agora o entretenimento. Então o Peter Parker você entende, é só trazendo aqui. Vou levar um outro exemplo aqui que talvez seja melhor assim. Então, um exemplo que eu quero dar é aqui, ó, God of War 1. O God of War 1 eu tive o prazer de jogar e zerá-lo, eu zerei há 2 dias atrás. Eu já tinha zerado uma vez, só que eu queria relembrar toda a história e tal. Só que há 2 semanas atrás eu zerei o God of War Ragnarok, né? Então eu tenho aqui o primeiro e o último que saíram dessa franquia. E é interessante porque eu comecei a ver alguns influenciadores dizendo que assim, como assim você quer o Kratos sempre nervoso e tal? Opa, peraí, filhão. Deixa eu falar uma coisa bem clara. Agora o Kratos é um ser digital, o Olympus, tudo que existe. Não são pessoas reais, são pessoas digitais. Então sim, eu quero um Kratos que alguma coisa vai levando e tal, mas eu quero ficar apertando quadrado, triângulo e ir lá e ganhando as armas, enfrentando os chefes mais difíceis. É um entretenimento, não tem nada, o mundo não vai mudar porque o Kratos ele pega a arma tal. E aí quando eu fui jogar God of War Ragnarok, é um jogo lindo, mas isso aqui não é God of War. Não é, ele é maravilhoso, ele é um jogaço, ele é muito bom, mas ele não é God of War. Então quer dizer que eu não sou um ser evoluído e tal. E assim, eu fiquei muito preocupado com isso, porque por muito tempo eu falei assim, peraí, estão julgando muito, mas é impressão minha? E aí eu vou fazer uma pergunta pra você, é impressão minha ou entretenimento? O mundo tá virando um grande grupo de WhatsApp de condomínio. Vocês já entraram em um grupo de WhatsApp de condomínio? Uma vez eu tive esse desprazer. Assim, é fofoca atrás de fofoca, é moralismo atrás de moralismo, e aí tá pior que isso. Então eu comecei a me preocupar com isso, eu falei, peraí, será que eu quero um Datena me trazendo aquele programa que ele tem lá, Cidade Alerta, acho, todo dia nos jogos? Será que eu quero a aeromoça, quando eu vou viajar, eu quero a aeromoça me fazendo engolir uma agenda da forma como ela pensa? Ou será que eu quero debater política? Eu acho política extremamente necessária, mas será que eu quero sempre debater política? Entende? A vida ela é um equilíbrio de trabalho, família, amigos, condição social, ela é um equilíbrio de lazer, financeiro, então você tem várias coisas. E se uma coisa sai do controle, então se chega a um ponto que você vai ter um lazer e você é obrigado a engolir determinadas coisas, então significa que eles chegaram no lazer. Isso é preocupante para a saúde mental. Isso é preocupante porque você não está se divertindo e estão tirando essa coisa, essa oportunidade de você se divertir. Então me preocupa muito com essas obras que estão fazendo, muito mesmo, porque elas são muito boas, elas são muito bonitas, mas elas estão descaracterizando personagens que eu gosto, como se eu fosse uma pessoa errada por gostar do Kratos, por gostar de God of War 3, por ter várias opções de God of War 3.
Eu não gostei de God of War Ragnarok. Eu achei um jogaço, mas eu não gostei, porque ele só é bonito, mas ele é cansativo, ele é chato. Eu não queria que o Kratos tivesse aquela coisa de abraçar o Atreus, a redenção dele. Que redenção? O Kratos não é um ser vivo. A gente está trocando as bolas. Muitas vezes a gente está parando de ver a pessoa ao redor, o familiar nosso, o nosso filho, e está querendo levar para o entretenimento. E isso é uma outra preocupação, é um outro pensamento que eu tenho, que nós estamos permitindo que o mundo vire uma grande inteligência artificial e nos molde. Nós estamos perdendo a nossa opinião como pessoas. Eu adoro trabalhar com inteligência artificial, eu adoro trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Eu sou formado em Big Data no Mackenzie, então eu tenho muito conceito de inteligência artificial e eu uso. Mas vocês já perceberam que daqui a pouco vai estar tudo integrado? De que nós permitimos que o nosso entretenimento, o nosso social ande juntos, que nós permitimos que a forma como os influenciadores, a inteligência artificial, o algoritmo nos molde, desde o que nós vamos assistir, do que nós vamos fazer, onde nós vamos trabalhar, o que nós vamos comprar. Então tudo isso me preocupa bastante. Nós estamos vendendo muito caro a nossa liberdade, e digo a liberdade, não a liberdade de agir, mas a liberdade de pensar, a liberdade do que eu vou fazer daqui para frente, porque eu estou permitindo abertamente que tudo vire uma coisa só. Eu não estou sabendo mais separar isso. Eu espero que do outro lado, de alguma forma, seja fazendo sentido para quem não te ofenda, para quem não quer gere uma discussão. Eu não quero discussão nenhuma aqui embaixo da gente se brigar, porque eu mesmo, assim, eu não gosto de nada. Eu não gosto de extremos. Eu vi dois extremos muito fortes, muita polarização em tudo. Então no entretenimento tá muita polarização, tá demais. E onde é que eu tô vendo essa coisa prejudicar, tá? É mais do que simplesmente, assim, vai ter algum carinha que vai querer juntar isso a Lula ou Bolsonaro. Eu não quero isso, não é isso. Eu fui passear pelo shopping, eu gosto de observar. As duas lojas nerds fecharam. Duas lojas nerds em que empreendedores investiram, fecharam. Assim, tinha um quiosque e tinha uma Piticas. Elas simplesmente evaporaram. Aí a Americanas, ela fez essa liquidação aí de R$19 das mídias físicas e Americanas está em recuperação judicial. Aí você vê, eu tenho quase certeza que a Piticas, se você não conhece Piticas, ela cresceu muito, começou com camisetas, ela deve fechar cedo ou tarde. Aí eu entro na Renner para procurar camisetas nerds, eu gosto muito, né? Na Renner já não tem mais, tem só um cantinho assim e voltou a sumir. E aí você vê o cinema que pós as restrições, ele está com dificuldade de voltar. Mas por causa... E o que você tinha muito forte no cinema, o que sustentava esses empregos? Você tinha as obras com Homem de Ferro, com Capitão América, com Batman, muito forte, mantendo esses empregos. Porque não é só entretenimento, mantinha uma saúde da sociedade, um público que consumia. Aí você vê também... E isso acabou, né? Eu tô vendo o cinema cada vez mais vazio. Cada vez mais vazio. E eu mesmo prometi que depois do Doutor Estranho lá, até fiz um vídeo meio nervoso aqui, eu prometi que eu não iria mais assistir. Então, esse mundo nerd ajudou a alavancar muitas empresas. Muitas empresas surgiram por causa desse mundo nerd, por causa dos filmes da Marvel, principalmente, e elas deixaram de existir, elas vão sumir. E quantos empregos vão ser perdidos por isso? Quantos empregos vão ser perdidos? Então essa agenda toda, essa briga social toda, não só agenda, mas eu vou dizer até esses radicais que não entendem que uma pessoa pode mudar, ela pode ter uma opinião, ela pode ter uma forma diferente de pensar, né? O entretenimento, ele também depende muito do que eu quero. Eu não preciso ser forçado a escolher o Kratos na redenção. Eu gosto muito de poder jogar e eu quero ver o Kratos. Imagina eu pensei aqui, eu vou pensar em voz alta para vocês. Imagina eu jogar o Mortal Kombat sem um Fatality, sem poder fazer o Fatality no final, ou sem poder dar o gancho, porque o Sub-Zero agora ele se arrependeu dos Fatalities que ele fez na vida. Então assim, a gente tá pegando entretenimento, a gente tá pegando personagens virtuais, que são histórias, obras, e moldando, e mais do que isso, a gente tá moldando o passado. Então a gente está deixando todo o nosso entretenimento partir para essas grandes empresas que não são brasileiras. Elas não são brasileiras, elas estão fora do país, elas estão conectadas por um cabo. Desligarem um cabo, o nosso entretenimento já era. Só que agora o nosso entretenimento está misturando com o social. E o nosso social está misturando com a forma que a gente pensa e inclusive pessoas que a gente evita na vida.
Então é muito perigoso o que está acontecendo. Eu vejo empregos serem perdidos, eu vejo o cinema morrendo de vez, eu vejo brigas desnecessárias, polarizações desnecessárias. E uma das coisas que me levou a fazer esse vídeo também eu vi o Érico Borgo falando assim, pessoas que não gostaram, não é que não gostaram de The Marvels, ele não gostou, mas eu fiquei muito preocupado com o que ele escreveu lá, que as pessoas tinham que ser extintas, ou não deveriam existir. Eu falei, puxa, por que ele tá falando isso? Eu falei, nossa, olha o nível, assim, jamais eu vou assistir The Marvels, assim, é uma obra pior da Marvel. Já tentei assistir várias, eu falei, não dá mais, tá horrível, já chegou num ponto que tá horrível. Então, quer dizer que por estar ruim eu não querer assistir, eu sou uma pessoa que não apoia o progresso, ou não apoia, que é assim que ele levou. Puxa, o Érico Borgo é um dos grandes influenciadores meu como pessoa para criar esse canal. Ele é uma das grandes inspirações nerds. Ele fez muita gente, então eu entendo que pessoas preconceituosas, elas têm que evoluir, porque isso vai fazer bem para elas. Então, olha só o que aconteceu. O Érico Borgo é uma grande influência, uma grande pessoa que ajudava, inclusive, a guiar esses grandes estúdios para uma obra melhor. Ele levava pessoas para o cinema. Eu ver o Veredito do Omelete era uma coisa maravilhosa. O que é o Omelete hoje? O que é o Omelete? Quantos empregos não foram perdidos? Quantos empregos o Omelete não deixou de ter por ele ter tomado um lado e ter forçado a você ter um lado? Então, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, empresas estão falindo, empreendedores estão quebrando, porque estão ficando endividados. Porque assim, algumas saídas, até no mundo dos games, algumas saídas que tínhamos, a gente deixou do tipo de youtubers chegaram e começaram a falar mal do outro. E a gente tem uma polarização nos gamers brasileiros, olha esse nível. São pouquíssimos, em vez de se apoiarem, eles se prejudicam. Eles brigam entre si, eles criticam um ao outro, eles falam mal um do outro, e em vez de se apoiarem, criar uma comunidade, criar uma oportunidade, um produto melhor para as pessoas terem entretenimento. Então aqui no Varanda Nerd, eu tenho por mim, dentro do possível, até uma coisa que eu tenho pensado muito, o que é o Varanda Nerd, mais do que o Mauro se conectar e ter novos amigos, né? Isso é muito básico. Mas o Varanda Nerd é um lugar onde eu vou sempre procurar trazer entretenimento do mundo nerd tranquilamente, para você se divertir. Porque eu quero diversão, eu não quero uma coisa pesada, eu não quero uma coisa que fique te incomodando. Eu não quero isso, eu não faço para os outros. Assim, bem simples, no Varanda Nerd eu vou fazer o que eu gostaria de assistir. Então, eu não faço para os outros o que eu não quero que faça para mim. Se eu não quero alguém ficar batendo aqui na minha porta, pregando, ou me vendendo partido político, ou querendo ter um assunto sério de domingo, por que eu vou fazer isso com você? Por que estão fazendo isso conosco? Pensa nisso, pensa na hora que você vai comprar o ticket, a pessoa te fazer um discurso do que ela pensa, de qual partido ela acha que você tem que votar. Ou você for na hora que você quer comer o seu lanche decentemente, ou comer uma pizza, um prato vegetariano, e a pessoa ficar te pregando a religião dela. Tenta entender e saber separar. Se você quer uma religião, existem canais religiosos. Se você quer debater política, existem canais políticos. Você quer debater social, existem canais sociais. Então seria muito injusto e desonesto da minha parte se eu chegasse aqui e fizesse uma mudança de, assim, qualquer coisa. Eu me converti ao budismo e eu forçar você que me acompanha desde o primeiro vídeo, quando eu comecei a colecionar, a você virar budista. Não tem sentido, não tem sentido nenhum. Então o Varanda Nerd, e eu espero que outros canais façam isso. E parem de brigar entre si, parem de ir na linha de que tudo é uma briga, tudo é uma política, tudo tal. E isso me preocupa muito, muito mesmo. É um assunto que eu já debati em 2 vídeos. Eu debati em 2 vídeos com vocês esse assunto de como nós estamos vendendo o nosso entretenimento. Então esse é um papo que eu estou tendo com vocês aí, da forma como eu penso do que tem acontecido. Então é muito preocupante mesmo, porque empregos estão sendo perdidos, amizades estão sendo desfeitas. Esse é um bate-papo do que está acontecendo. Eu gostaria muito de saber o que você está pensando disso tudo. Porque eu acho que é importante, e eu espero que esse vídeo chegue nessas pessoas que estão prejudicando empregos, entretenimento, quando estão julgando pessoas da forma como não tem que julgar. A gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que julgar a pessoa pela opção sexual, a gente não tem que julgar a pessoa pela opção política, a gente pode não seguir. Não sigo. Hoje uma pessoa ficou me mandando coisas da política lá, eu silenciei ela, e falei, não quero, por que você está mandando isso? O voto é secreto, o que você está mandando? Não quero saber quem você vota.
É uma coisa um hábito que eu já tive. Então, eu espero que de alguma forma eu possa ajudar, e também é um desabafo um pouco do que eu estou vendo. Será que eu queria que o Kratos realmente, assim, eu estava esperando uma redenção do Kratos? Na verdade, eu espero uma redenção de quem comete delitos, eu espero uma redenção de pessoas que ofenderam as outras, eu espero uma redenção de pessoas que não podem pegar o telefone, ligar para a mãe e falar: mãe, errei, me perdoa. Ou o pai liga para o filho e fala: olha, filho, eu entendo que você tem algumas diferenças comigo, mas vamos se aproximar. É isso que eu espero. Agora, a redenção do Kratos, as pessoas elas estão viajando na maionese, elas perderam o sentido delas de viver, elas perderam o sentido delas do que é entretenimento, o que é social, o que é necessário para viver, entende? Então é isso que está acontecendo. Bem, só um bate-papo com vocês, dificilmente faço um vídeo desse. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, e também eu gostaria muito de saber a forma como você pensa. Com respeito, lógico, né? Porque vamos ter respeito, né? Ninguém precisa ficar sendo chato um com o outro. A vida já vai ser chata com a gente a longo prazo. Pelo menos comigo ela foi bem intensa. Sempre foi. Um abração e até o próximo vídeo.